Muito bom. A Ué, gente Já vai ser começou? professor. sim, vai. Ai, gente, eu tenho uma pergunta. Vai, qual é a sua pergunta? Você E não fez antes se, de começar a gravar. e se do nada, o nosso, tudo que a gente tem for destruído, será que alguém conseguiria criar uma lâmpada e a gente conseguir criar tudo que a gente tem de novo, assim, computador, internet, luz? Alguém sim. Existe um anime. Existe um anime chamado Dr. Stone, onde existe um garoto que na verdade todo mundo vira pedra e aí a natureza cresce de volta e esse garoto é cientista. E aí ele sabe fazer várias coisas da ciência mesmo sem ter toda a tecnologia dos dias atuais, ele vai fazendo várias coisas naquela época. Ó, Mas assim, se tá, então, tipo, tudo foi destruído e a gente precisa recriar as coisas. O que seria mais importante pra gente recriar? A primeira coisa, assim. aí é isso, hein? Vou tentar lembrar a Ué, primeira você não coisa falou? que ele É faz. o que Não, eu ele falo. Não, é que aquela hora a Não, não gente no falou. anime. Não, é porque a gente tava falando antes de luz. Só que aí eu falei, entre fazer uma luz e fazer uma geladeira, é melhor, mais útil uma geladeira. Só que aí depende da dificuldade de fazer a geladeira e da dificuldade de fazer a luz. Mano, não sei. Eu não sei. E chuveiro quente? Eu penso que o fogão, por exemplo. Porque, na verdade, a primeira descoberta do homem, né, segundo os livros de história, é o fogo. Porque, tipo, claro que ele não criou, ele pegava algo que tinha na natureza, mas o fogo foi muito importante até pelo processo de alimentação, que aí ensinou o homem, tipo, a comer de forma, né, a carne fica melhor quando ela é cozida, e também dura um pouco mais tempo, né, tipo, a carne crua entre a cozida. Então eu acho que é algo relacionado a isso, tipo, Mas você pode cozinhar a carne com a Churrasco, fogueira. o é, churras. é Só isso que aí. pra conservar a carne, Aí precisa da geladeira. geladeira. Não, mas não tem, você cava, assim, aí é um pedaço meio gelado da terra, não tem um negócio assim? Nossa, mas vai tacar carne na Na terra? terra. É? Não, aí embrulha com folhas de bananeira e aí guarda. Mas pra mim eu acho que é banho quente, gente. Vemos que alguém gosta muito de tomar banho. É, não tomar banho quente seria muito ruim. Mas assim, Eu também. considerando as necessidades humanas, essa não é tão importante. Então não Se bem seria que a gente pode esquentar a prioridade. água na fogueira. E Tomar tomar de banho de caneca. canequinha. É verdade. Ou então a gente poderia morar perto de uma fonte termal e tomar banho na É. água quente. Aonde Aqui isso? tem Ué, no muitas, né? Japão lá tem. Não, meu filho, mas a gente tá no Ué, no Brasil. Brasil também Não, tem. no Brasil tem É também só a gente ir os pra termas. Olímpia. Tem algumas. É, mas Hum, se a gente tivesse aqui onde a gente tá, era Rio dos Meninos, Aí, assim, sabe? então talvez uma coisa importante é carro. É, mas carro não é fácil, né? Hum. O que seria o. Ó, uma das primeiras coisas que ele faz, e inclusive. Não, Pedro, é pra gente pensar, não é Não, pra se mas. basear Ah, no. mas aí Tá, eu tô fala. influenciado por ele, porque Tá muito. eu lembrei o que ele fez, uma das primeiras coisas que ele faz, que ele. Tá, o que ele Primeira faz? coisa que ele faz, na verdade, é roupa, né? Porque ele tava. Ele é nossa, a meio que gente assim, sempre pensa que tá todo mundo sem roupa. ele virou pedra, só que a roupa dele não, tipo, só o corpo dele, né? A pele, a parte da pele, cabelo, essas coisas, e virou pedra. E aí a roupa dele ele perdeu, então uma das primeiras coisas que teve que fazer foi roupa. Aí uma das que eu me lembro até por isso que chama Dr. Stone é porque ele faz sabão. E aí
quando ele faz sabão, ele fala que isso é, tipo, é o que garante que eles não vão pegar doença a qualquer hora. E essa é, tipo, essa pedra é o Hum. nosso doutor. Então, esse é o Dr. Stone. Mas roupa não é difícil de criar. É, só precisa de. Quer dizer, É, mais ou menos, porque depende. a que a Precisa de gente pano. Como é que você usa. faz pano? Ah, não. Mas assim, ué, tapa Ó, com folha de bananeira de folha novo. de bananeira. É, tudo é folha de Não, bananeira. não, Mas e se não não, tiver uma bananeira aqui onde você mora? mas eu tô pensando em coisas mais de tecnologia mesmo. Tipo, o que precisa acontecer para tudo acontecer, entende? Aí tem que seguir meio que a ordem da criação humana. Então, é que assim, né? A gente vai vendo o que é mais necessário, tipo, Hum. na nossa situação. Se a gente tá lá de boa, só tem que sobreviver, sei lá, a gente vai criando aos poucos, mas o que precisa acontecer primeiro, talvez, é uma coisa de, tipo, motor a vapor. Então, motor a vapor é um primeiro bagulho que, tipo, criou muita coisa depois dele. Ele substituía o trabalho das pessoas braçal e tal. Então, é um. Hum. Mas pensando também, a eletricidade é o primeiro de tudo. É, não, depois do vapor, né? Tipo, primeiro vapor, depois É, eletricidade. a eletricidade vem depois ainda. A Porque, tipo, eletricidade vem do vapor? não, mas a Não. eletricidade vem meio que do. Porque assim, o motor, ele funciona como? Tipo, tem um bagulho lá de água, né? Por isso que é vapor. E aí, quando a água esquenta, o vapor que ela libera faz uma pressão e mexe um bagulho. Hum, 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 hum. Aí, tipo, é meio que esse bagulho mexe assim e o outro abaixa. Aí, quando o outro, tipo, sai o vapor do outro, aí o outro faz. Então, é tipo um bagulho assim, entendeu? E aí, tipo, isso gerava uma coisa pra movimentar. Então, essa movimentação eles conseguiam usar, sei lá, pra fazer um trem. Então, esse tique-tique ia sendo o trenzinho a vapor. Aí, o Uhum. bagulho da eletricidade, eles, tipo, usavam sei lá, a água, né? Pra passar num bagulho que vai girar. Esse bagulho que vai girar vai ter, tipo, um campo eletromagnético que gera uma corrente elétrica. E aí sai a eletricidade do outro lado. Agora, como isso exatamente acontece aí, eu já não vou saber, entendeu? Aí, exatas. Vocês dois aí. Mas aí é que tá, se isso acontecesse de verdade, mano, a gente não ia conseguir fazer muita coisa assim, tipo, ia ter que tentar É, não. lembrar das aulas. Não, é que ia ter todos os cientistas, mas tem também, Hum, acho que uma parte de aprendizado que ia demorar, não ia ser tipo um mês. Ia demorar muito, porque a gente já hum, tem, já é dado, né? Pelo menos para nossa geração, por exemplo. O computador já é dado. A gente não teve o processo para ele aparecer, entende? Ele já estava acontecendo. Mas já nas gerações passadas teve um processo, assim, sabe, de mudança em relação a isso. Então é difícil, né? Tipo, não tem, a gente não vive mais ninguém que descobriu a eletricidade hoje, sabe? Não, mas Então, a real é que o saber como tudo funciona é muito limitado, tipo, a um grupo, São sabe? poucas pessoas que sabem. E não porque eles são safados e só eles guardam isso. Não, porque ninguém quer saber como o computador funciona. Eu quero usar o computador, não quero saber qual é o uhum, negócio, qual é o processo. Tipo, não tô nem aí, eu só quero pegar ele e usar. uhum, Então, tipo, mesmo os cientistas que existem, eles não iam saber. É que assim, né? No anime lá, o maluco é tipo super gênio, ele sabe tudo. Ele é um cara que sabe tudo que a ciência consegue fazer. E hum. é meio difícil, assim, de existir, né? Então, é claro que a gente tem que, né? Mesmo um cientista super top, talvez ele não ia conseguir pensar em como fazer um negócio como o carinha lá do anime pensa, né? Então, e até lembrar, tipo, como que a coisa faz, tipo, como que É muita, funciona, muita coisa. qual Eu acho que, material. mas aí eu acho que nisso tudo ia mostrar o poder do coletivo, sabe? Porque
a pessoa que às vezes vai manjar da parte da eletricidade não vai ser a pessoa que vai saber como montar o computador, o processador. E o cara que monta a parte do processo, tipo, é que eu manjo muito mal, né, dessas coisas de tecnologia. Mas sei lá, tipo, a pessoa que monta o hardware não é a mesma pessoa que manja do software. Então, tipo, se a gente passasse por isso tudo, eu acho que uma das coisas mais importantes é as pessoas terem a noção do coletivo, de que, tipo, junto as pessoas vão conseguir construir. Então, uma pessoa sozinha não vai ter todo o conhecimento. O anime, ele exagera nesse sentido, né, de que porque uma pessoa é muito inteligente, ele consegue criar tudo. Tá? Tipo, isso não existe uma pessoa que detém todo o poder do conhecimento. Só Deus, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, se acontecesse algo do gênero, iam ter que ser muitos gênios se juntando numa cúpula para começar a construir, e não só os que constroem, tipo, os inteligentes, mas é ter que contar com a força de trabalho de quem vai lá executar, sabe? Porque não basta só ter o conhecimento, tem que executar. E eu fiquei meio maravilhada, assim, quando o Pedro tava. Eu fiquei reflexiva, assim, que o Pedro tava explicando lá, que eu já esqueci, que ele Ficou faz tão o. maravilhada que já esqueceu, né? Como Não, foi. que eu esqueci o termo lá, que tem o front. Front? Front-end, Gente. Isso, e o. back-end. Isso. E aí, que o front é o que aparece, né? Isso, E o back é o. Tipo, todo. Que é o e-mail é esse e a senha é esse. Aí, ok, pode entrar. É isso, né? isso. Isso. Aprendeu com Aí, ele. quando você Aprendeu. explicou isso, aí eu fiquei, caraca, né? Tipo, eu uso, sei lá, o e-mail, essas coisas, super natural, sabe? É meio assim, tá ali, tá, esse tá dado, assim, sabe? Mas existem várias pessoas por trás disso, fazendo isso pra mim, e eu uso, sabe? Assim, então Hum. não tem como ter um trabalho único, sozinho, assim, né? Tipo, todo mundo se ajuda, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tô lá atendendo os pacientes, mas ao mesmo tempo eu uso o sistema da agenda lá do computador, e aí tem a outra profissional. Tipo assim, não tem como a gente fazer nada sozinho, entende? E aí eu fiquei assim Uhum. no site, assim, olhando, nossa, tem aquele negócio que o Pedro falou, então alguém criou isso daqui. Tipo, eu fiquei pensando, sabe? Então, muito legal. E, tipo, é um trabalho que eu não. Sabe, assim, né? Né? Entendeu? Então, Nunca parou pra ver. que existem pessoas, né, por trás. Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo. É tipo quando fui fazer trabalhar no Japão, e aí eu trabalhava no setor de embalagem, e antes de trabalhar lá, eu nunca tinha parado para pensar que, alguém colocou esse produto dentro da embalagem, entendeu? Tipo, e a gente Uhum. compra no mercado e fim. Só que alguém colocou conteúdo aqui dentro, alguém trabalhou, existe os bastidores, entende? Então, muito legal poder valorizar, perceber essas coisas e valorizar realmente esse negócio do coletivo que a Esther tá falando, né? Então, e é um super trabalho, né? A Stephanie, tipo, testando os produtos lá, inovação de produtos da BRF e tal, e tipo, mano, é mó trabalhão, né? Sim. Não é uma coisa única, né? E eu acho que, por exemplo, enquanto você estava falando, uma coisa que veio na minha cabeça é que nunca vai existir um trabalho essencial. Existem Uhum. vários trabalhos essenciais. Então, tipo, nesse período de pandemia, a gente tem ouvido falar muito dos serviços essenciais, né? Do que está liberado e o que não. E assim, claro, eu acho que existem os serviços essenciais que precisam ir para a rua, porque de fato, quem se expõe, isso são essenciais nesse sentido, mas que todas as profissões elas são necessárias, né? Então, até tipo eu na minha casa trabalhando com inovação de produto, é, de certa forma essencial porque no fim o consumidor quer produto novo no mercado. A pessoa que vai no Itaú resolver as coisas precisa que o sistema esteja funcionando. Então, o trabalho do Pedro é importante também, assim como o seu, e tipo tantos outros. Então, não existe um trabalho essencial.
existem o essencial nesse sentido de ter que sair, que aí realmente não precisa todo mundo sair pra Hum. rua nesse momento, né. Essencial estar fora de casa, né? Mas não É, que um é mais necessário que o outro, né? Mano, sim, total, sério, que da hora, né? Tipo, muito da hora, nossa. Se parar pra pensar, o mercado é o front-end, é onde as uhum, pessoas vão e fazem as coisas tipo, pegam o que quer. E todo o processo de trazer a mercadoria, fazer lá na fábrica, não sei o quê, é o back-end, entendeu? Ai, mano, muito da É tipo, hora. a vida é assim. dá pra ser por Tem o separado, que você pega e mexe e olha, mas existe um por trás uma todo cadeia para completa. que aquilo chegue até você, né? Uma Sim, doideira. muito da hora. Então, né, isso é muito legal, assim, de pensar que a gente tem o que tem hoje, porque, mano, teve muitas coisas para chegar no que a gente tem hoje, sabe? Sim. E a gente é muito privilegiado, mano. Olha as coisas que a gente tem, sabe? Computador, internet, celular, carro, avião, é muitas coisas, muito comida, tipo, embalagem, sei lá, todas essas coisas. Então, muito da hora, sério. Não, Ai, Deus, obrigada. e não só tecnologia, tipo, tudo na nossa vida, assim, vem de um histórico passado, né, tipo, é um Sim. acúmulo. Hoje eu estava fazendo aula de inglês à tarde, e aí a gente estava falando sobre Shakespeare na aula, e sobre frases, tipo, que a gente usa no nosso dia a dia, que na verdade são originárias das peças de Shakespeare. Então, tipo, o amor é cego, que é tão Hum, tradicional de falar, foi uma coisa que ele falou. E quando a professora falou, eu fiquei, gente, é tão normal que eu nunca ia imaginar que, tipo, alguém teve que pensar nessa frase, sabe? Então, tipo, tudo tem uma história por trás. Então, sim. frases que a gente usa no dia a dia, tecnologia, medicina, tudo, tudo, tudo. E de também valorizar a nossa história, né? É... Porque a gente tem uma história, né, até aqui, assim, né? Então, mano, que da hora! Sério, muito legal, né? Aff. Ah, E é, com certeza a gente tem o que tem aqui hoje e teve muitas tentativas e erros, sabe? E sim. também na nossa história a gente, né, faz escolhas erradas às vezes, mas assim, no fim não é errado, porque dá certo depois, entende? Então você entende que não é desse jeito, né? Começa a se conhecer, né? Por exemplo, quando você termina um namoro, aí você começa a entender, ah, então eu gosto disso, não gosto daquilo. Então faz parte, sabe? E é muito da hora isso. Então tudo é muito da hora. Tô muito. Eu acho que é aprender a valorizar o erro, né, gente? Por exemplo, eu que sou um ser, eu sou perfeccionista e é uma droga ser assim. É, saber valorizar o erro e aprender com ele é a parte mais importante. Em vez de você olhar o perfeito, é aprender, tipo, através de cada experiência. Então, não só Uhum, relacionamento, mas sei lá, igual eu coleguei a faculdade. Então, eu uhum. aprendi muito, tipo, sobre mim, o que que me fazia bem, o que que eu gostava, o que fazia, né, next ou não. E, e vai indo assim a vida. É, Não, e tudo coopera, porque Deus usa, né? Nossa, o tanto que a Stephanie, né, vai poder ajudar alguém que está em dúvida, né? E, enfim, tudo se usa no fim, não tem nada que se desperdiça, né? sim. É, e Ah, tipo, e tem várias questões assim do porquê, por exemplo, a gente estuda história. Porque existiu toda uma história antes da gente que trouxe a gente no ponto que a gente tá. E muitos dos uhum, erros que as pessoas fizeram lá atrás, a gente não precisa repetir hoje. uhum, E até assim, a gente nem vai estar numa situação de fazer algo, sabe? Seja um erro igual ao deles. Ou, sei lá, umas situações lá de guerra e tal. uhum. Situações mais antigas, de tipo, tem um filho doente e tal, né? Tipo assim, a gente para pra pensar, mano, hoje eu tô com dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, beleza. Mas imagina que tinha uma época que a pessoa tava com dor de cabeça, tá, fica aí com dor de cabeça até, sabe? Uhum. E aí? Então,
Tudo é tipo esse processo, né? Histórico de construção e evolução de todos os Sim, tipos de coisas, né? A gente até falou em uma vez lá de roupa, de que tinha roupa do cara que faz esporte, que é mais leve, pá, né? Então, tipo, tudo, né? Tudo. sim. E eu e a Esther, a gente tem aprendido lá no discipulado, né? Que lembra, Esther, que nada é lixo, assim, que Deus transforma o lixo em adubo, por exemplo, Sim. né? Então, para fazer crescer mais, sabe? A planta da nossa vida, assim, sabe? E então, mas assim, só Deus é capaz de transformar, sabe? Então, a gente tem que fazer esse movimento de falar, Deus, esse aqui é o meu lixo, sabe? E com Uhum. certeza Deus vai transformar em algo bom aquilo, sabe? Então, muito da hora. É, Muito legal, não, e é ele quem faz crescer, né, de fato. Então, tipo, né? hoje eu fui ignorada no grupo, que eu Uhum. compartilhei lá o versículozinho, mas que, tipo, a gente pode plantar, a gente pode regar, a gente pode entregar o lixo que é o adubo, mas no Sim, fim do dia, quem faz de fato a planta crescer é ele. E a gente tem que aprender também isso, sim, de que, tipo, descansar, assim, até onde sim, é a nossa ação, né? Valorizar o que aconteceu, mas, tipo, tá bom, aconteceu, Deus, agora eu confio em você que você vai transformar algo bom através dessa experiência ruim. uhum. E isso é fé, né? É o básico, né, da nossa jornada. É fé, porque o crescer em si a gente não enxerga, sabe? Quando a gente vê, nossa, apareceu um negocinho assim, sabe? Então a gente não é invisível assim, né? Esse mover. E é a mesma coisa, né? Com a nossa vida. Às vezes a gente fica frustrado de caraca, não tá acontecendo nada, mas tá sim, né? Então creia você. Creia, porque Deus se move e ele não para. É um Deus constante. Então, muito legal. Sim. Ó, vou trazer Sim. uma discussão filosófica do anime, hein? Hum. Hum. O que acontece? Ixi, a Ju foi embora, meu. Tô aqui, pode ir falando, tô Ah, escutando. tá. Que o que acontece no anime? Tem o cientista, Uhum. que chama Senko, e tem ele, tipo, vai revivendo, ele descobre como que ele revive alguém. Tipo, tem Que lá tá de uma, pedra, né? que tá de pedra. Ele sabe como despetrificar. Não sei se existe Hum. essa palavra. Mas ele sabe, tipo, tirar a pessoa da pedra. Ele descobriu lá que tem um bagulho do xixi do morcego, que tem um ácido lá, não sei o que juntando com não sei o que lá, você joga assim na pessoa e a pedrinha quebra e a pessoa volta à vida, digamos assim. Ela não tá morta, mas tá, Mas ela sai daquele estado de morte física, né? isso. Aí ele revive um amigo dele que estava perto dele. Revive uma menina que esse amigo dele gostava, que eles eram amigos, tipo, tudo da mesma sala. E ele revive um cara que ele é, tipo, super forte, assim. Que ele era eles falam lá que é o primata mais forte do ensino médio. E aí, beleza. E aí, esse cara, eles revivem pra ele ajudar eles no braço mesmo, né? Tipo assim. Porque ele era forte, podia proteger eles e não sei o quê. Na verdade, é mais assim, ele vai revivendo esses que ele acha, né? Primeiro. E depois que ele revive esses aí, ele, tipo, o pensamento dele é: eu vou, com a ciência que eu conheço, fazer de tudo para reviver todas as pessoas do mundo. Tipo, eu vou usar a ciência para reverter a situação. Mas esse outro cara mais forte, ele já tem um pensamento diferente. Ele acha que você não tem que reviver todo mundo, porque existia muito velho que tinha poder, que abusava do poder, que era corrupto e que você tinha que escolher as pessoas jovens para elas poderem refazer um mundo, né, seja melhor.
E aí, então, tipo, meio que a partir disso eles brigam lá e divide duas facções, digamos assim, que é o reino da ciência, que é o que vai reviver todo mundo, e o reino do Tsukasa, que é o nome do carinha lá. E aí, o que vocês acham disso? Ah, eu tô do lado do Doctor lá, né? Tô lá, né? É porque se existia, você vai tirar, tipo, o direito da vida da pessoa, não é uma escolha nossa, na minha visão, né? Não sei qual que é o seu argumento, Ju. Ué, sim. Calma, É é que isso. é muito profundo, deixa eu pensar. Não, é tipo, a resposta é meio óbvia. Vamos rever todo mundo. É, Só que então, aí é tipo, sei lá, algumas pessoas iam pensar, pô, se eu pudesse escolher, eu não ia reviver, sei lá, o Bolsonaro, o Lula. sim, Não ia sim, reviver sim. político que só rouba. E aí? É, rapaz. Então, mas aí é uma questão, tipo, eu entendo, porque a gente poderia achar que a gente pode criar uma sociedade boa. Porque aí você não vai colocar assassino, você não vai colocar ladrão, né? Os políticos ladrões, gente ruim, mas é você achar que você tem esse controle. E não. Não, Não, porque e a, teoricamente eles têm esse controle. Sim, mas tipo assim, a gente que tem Deus, a gente sabe que não é a gente que comanda isso. então, porque assim, né, pensando, não misturando, mas assim, né, é a nossa vida mesmo, pensando assim, né, na Bíblia, tipo assim, não ia adiantar nada fazer essa seleção, porque o mal ia existir de qualquer jeito, entendeu? Uhum. Né? Ia surgir assassinos, assim, aquela pessoa não era, mas aí ele poderia se tornar, sabe? Então não tem como ter, não é um argumento válido de tipo, aquela pessoa é ruim, fez alguma coisa ruim. Assim como uma pessoa ruim pode se tornar boa, entende? A pessoa supostamente boa também, sabe, pode fazer coisas ruins. Então, tipo, dá na mesma, entende? É que você pode ir pro lado do tipo, o homem por si só ele é bom, mas a sociedade o corrompe, né? Porque existe essa filosofia de que o mal ele é da sociedade. E aí se você Ah, elimina o mal da sociedade, não vai mais existir. ah, Mas então a tem que gente, ser uma sociedade um. não, então, só que aí o ponto é, não, mas o próprio homem já, tipo, Deus fala que o pecado já tá na gente desde que a gente Ah, nasce, não tem sim, como. sim. Então, nesse sentido, sabe, se você for usar a filosofia de que eu tenho que tirar o mal para ter uma sociedade boa, tá bom, mas foi isso que você falou, tipo, não vai adiantar. Porque não é a sociedade que corrompe o homem, é o próprio pecado que já habita E no isso, próprio é o homem. homem que Não já tem está como. corrompido, não é a Exato. sociedade. Então é isso, tipo assim, o argumento é esse. Eu pelo menos acho que a gente não tem o direito de selecionar e não vai resolver se a justificativa seria essa, de tirar gente ruim, nunca vai resolver. E o que é ruim? Aí é a problematização, né? Versão brasileira, Herbert Richard. O que é O ruim? que qual é a definição daquela pessoa do anime de ser mal, por exemplo? Porque pode ser diferente da outra pessoa, sei lá. Então, realmente não tem como selecionar. Mas, com certeza, se isso acontecesse na nossa realidade hoje, né? Ia rolar isso também, das pessoas quererem não ressuscitar certas pessoas. Com certeza, caraca. Ia ter Sim. facções também. É, a facção dele é pessoas ruins, não pessoas boas e ruins, mas mais assim, pessoas velhas e jovens, sabe? Tipo, ele pegava assim e pensa, não, os velhos, eles já têm uma mente assim, não vão conseguir fazer nada, sabe? Vai só atrapalhar e tal. Os jovens, eles podem mudar o mundo aqui, um mundo como esse que não tem nada. Então, eu acho que teria muitas dessas tretas, assim, do tipo, pra que eu vou reviver aquela véia ali? O que que ela vai fazer? Ela vai ser só mais uma boca pra gente alimentar e ela não vai, tipo, ajudar em nada porque ela já é véia. Hum. Teria Mas várias aí, dessas. então, porque aí é o controle populacional, né? E o que estamos vivendo neste momento? Pandemia. Sim, Não,
que tá tendo controle Então você tá populacional. falando que a pandemia é o controle populacional que serve pra matar pessoas porque tem muita gente no mundo? Ué, então, existe essa teoria, né? E podemos discutir sobre ela. Mas assim, um dos argumentos do carinha que destrói os outros é esse, do tipo, não tem como nesse mundo sem nada, sabe? Sem só a gente aqui, a gente alimentar todas as pessoas. Então, tipo, não adianta. Então, faz. Não, mas aí então. Faz o progresso aí no mundo, e aí quando tiver tudo é mais ajeitadinho, aí revive a galera. Pessoas, é. E tipo, Só que é foi uma coisa natural. difícil, assim, de você pensar, porque imagina assim. Imagina que hoje acontece esse bagulho, Hum. certo? Hum. Aí a gente fica 3.000 anos, tal, pum. Aí a gente aqui, a gente revive, a gente junta com mais algumas pessoas que estão vivas e a gente vai meio que refazendo. Só que o tempo que a gente vai levar pra refazer tudo, pra ter sei lá, uma sociedade okzinha, vamos supor, leva a nossa vida inteira. Aí a gente tá lá com 70 anos e a gente chega num ponto e fala, não, agora dá pra gente reviver todo mundo. Mas aí, tipo assim, a gente vai reviver os nossos pais, mas eles já vão, eles, tipo, vão ter a mesma idade. A gente vai estar mais velho que os nossos pais. Não é bizarro? Que brisa, mano. Porque quando a pessoa congela, ela, tipo, tá congelada, sabe? Ela virou pedra lá. Não, aí mó bom, porque aí os velhos, teoricamente os velhos, vão estar novos. É, tipo, o cara que tá Hum. criticando os velhos já vai estar velho quando isso acontecer. É, Não. E tipo, por exemplo, ele julga o velho, que o velho não vai ajudar. Mas a sabedoria não vem muitas vezes. Não que só a gente velho tem sabedoria, né? Mas, às vezes, tipo, o mais velho vai ter mais conhecimento do que o mais novo. Não, às vezes. sim. Então, você não vai reviver a pessoa porque, ele não vai ter força abraçal, mas e a força intelectual que essa pessoa tem, a sabedoria para a sociedade? Hum. Ele tá julgando do jeito que ele quer, ué. Hum. De novo, o que que é útil para ele, sabe? Ele tá criando a própria regra. Sim, mas assim, ia ser difícil mesmo. Sim. Tipo, porque, de certa forma, a gente teria que ir escolhendo. Então, imagina a gente nessa situação. A gente vai lá, a gente vai revivendo pessoas que vão poder ajudar a gente mais a fazer as coisas. Então, por exemplo, a gente vai pegar um velho, mas esse velho ele tem que ser muito, sei lá, saber tudo, Mas sabe? você, Tipo, mas você poder não ajudar a conhece o mundo gente. inteiro. Você não conhece todas as pessoas. Sim, a gente não conhece. E aí é que tá. Aí, tipo, entre Então, reviver um velho que você não conhece e um cara de 20 e tantos anos que você não conhece, qual que você acha que vai ajudar mais? É difícil, né? então revive todo mundo. Pronto, é. Só que se você revive todo mundo que você vê pela frente, você não vai ter comida pra todo mundo. Não, mas aí você vai revivendo aos poucos, conforme a tecnologia vai avançando, porque a, a indústria de alimentos ela evoluiu e hoje assim, ainda existe muita fome no mundo, obviamente, né? Infelizmente. Mas conforme o avanço da ciência em relação à alimentação, você Mas em aumentou. relação à fome, a gente tem pesquisas falam que temos comida o suficiente para Pra alimentar todo o mundo mundo. inteiro, Sim. mas, Ela tá né? Precisamos concentrada muito. nos lugares. Sim, mas a gente hoje, com todas as tecnologias, imagina a gente tendo que caçar cervo. Sei lá, não tem cervo Cervo. no Brasil, né? Sei lá, o que a gente ia caçar? Porco. Caçar Onça, capivara. capivara. Então, essa é a questão. Tipo, não tendo nada, não existe tecnologia. A gente tem que criar as galinhas, criar as vaquinhas, ou caçar coisa. Ia ser difícil, ainda bem que a gente não tá Não, nesse mas momento. ó, o meu exemplo, o que eu coloquei não é que é destruir o mundo e virar uma floresta. É só a gente perder tudo que a gente tem. Então, mas é tipo, é praticamente virar toda uma floresta, entendeu?
Porque se a gente perde todas as tecnologias, a gente perde todas as coisas que fazem ter comida pra todo mundo, não é? Ah, sim, sim. Então, meio que fica é praticamente o Dr. Stone mesmo. Então é difícil, né? Mas a gente não vira pedra. A gente só fica, ué. Só de repente, né? Plim. É. Ai, quando era a época que dos Jogos Vorazes, do. Qual é o nome lá? Do 4? Divergente. Divergente. O Mano, era 4. mó. Nossa, será que a gente tá vivendo isso? Eu ficava, eu era adolescente, eu ficava. Eu era Adolescente jovem. O adolescente. Pedro Nossa, nunca assistiu Divergente, eu fiquei indignada. nossa, Eu É. mano, absurdo. eu E ficava sabe muito por que nessas eu acho que eu brisas. nunca vi? Porque eu achava que ia ser a mesma coisa que o Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Eu falava, ah, mano, já vi o outro. Sei lá, esse aqui parece uma cópia. Mano. Uma Ah, mas cópia. eu sou mais dos Jogos Vorazes do que Divergente. Não, eu gosto mais de Divergente. É, eu sei. Uhum. É, eu sei. É que a gente já teve essa conversa Já. antes, mas sim. Não, Já mas. teve discussões de qual é melhor. Não, eu lembro que a gente conversava, né? Esse é do 4, não sei o quê. É que é maior filosofia por trás do livro e Sim. tal. É muito legal. Mano, mas eu ficava tipo, nossa Deus, será que assim, existem outro planeta Terra, assim, sabe? E aí a gente real tá num experimento. Ai, que maluquice. Sim. Não, tem, ó, é Divergente, Jogos Vorazes e tem aquele Maze Runner, né? O Maze Runner eu só Ah, assisti é. o filme, eu não li os livros. Mas acho que são esses três os mais Mano, assim, que da nossa maluco. geração. Não, aí se for pensar nos filmes desse nível recentes, O Poço. Sim, nossa, aquele filme, meu Deus. Óbvio. O Poço, o que mais que tem? Será? Nossa, parecido com aquilo. Ah, e Dr. tem, Stone. daí não é filme, né? Mas Black Mirror, porque aí você começa Ah, a ficar com medo da tecnologia, do que podem fazer. Nossa, mano. A Black Mirror tem aquele episódio lá do drone lá, meu. Que maluco. Qual que é o do drone? Do menino que tinha que fazer uns comandos pra não vazar o vídeo dele. Ah, Mano, e no fim vaza, tá ligado? É, tipo, não adianta Nossa, nada. sério, que agonia. Eu não posso mais assistir Black Mirror sem companhia, porque eu fico mal. É muito eu nem bizarro. assisti os últimos da última temporada que saiu lá. Eu acho que eu também não terminei. Mano, tem um das. É que eu não sei se saiu outro, se eu assisti. Tem um da Miley Cyrus, né? Então, É. acho que Então, esse eu esse já eu não não vi. Ah, Eu acho que então. eu previ o primeiro da última temporada. E sei lá, eu fiquei, não quero mais. Aí eu não vi o resto. Não, mas então tem um outro aí, que desses últimos, que, mano, é bizarro. Tipo, mano, ai. Mano, Ai. mano, ah. Eu faço isso. Não, é porque, nossa, eles pensam nos negócios muito extremos, cara. Me dá um negócio no coração. Mas, ao mesmo tempo, não que pode acontecer, mas pode, entende? Ai, mas é Não, muito. Que? tem muitas bizarrices, assim. Não, e não só Black Mirror. Minha irmã assistiu um filme uma vez que era sobre um mundo meio que virtual que as pessoas, tipo, que morriam poderiam ir parar nesse lugar. Hum, E aí, tipo, tinha um cara, não sei se era noiva ou namorada, que tá nesse ambiente. E aí, tipo, se força a estar nesse lugar. E aí você pode escolher continuar vivendo pra sempre nesse lugar ou ir pra eternidade, né? Tipo, já era, acabou. E aí você fica pensando assim, meu, já pensou se a tecnologia conseguisse tirar nossa consciência daqui e colocar? Tem muito filme que fala dessas coisas. É muito bizarro. Mas eu não acredito que vai chegar. Tem muita coisa de tudo que faz críticas assim. Tipo, o que a gente tava assistindo lá, o anime do Shingeki no Kyojin. Que é tipo um povo que é isolado porque eles podem todo mundo. E- você fez um barulho na minha boca.
Aí tem o Cyberpunk, o jogo, ele tem esse negócio assim de que ele se passa no futuro e que as pessoas trocam as partes do corpo por partes robóticas e que eles inventaram uma tecnologia que eles conseguem extrair a mente de uma pessoa para Mano. um chip. E aí, tipo, essa pessoa, meio que a mente dela tá ali, então ela fica existindo para sempre. Aí o personagem põe esse Ai, chip. Aí, ó, que é doido. O personagem, ele põe esse chip pra esse chip não quebrar, porque ele tem que roubar esse chip de um lugar lá. E aí o cara que existe no chip começa a aparecer pra ele, assim, na cabeça dele. Porque é como se ele fosse, tipo assim, todo mundo tem esse bagulho meio robótico, assim. São pessoas mesmo, mas todo mundo põe implantes, cyber implantes lá. E aí, tipo, ele tem meio que um sistema operacional que ajuda ele a ver as coisas diferentes, assim, né? E aí esse carinha começa a aparecer pra ele, e aí o chip dele começa a infectar o carinha, e ele vai meio que perdendo o corpo dele pra esse chip. Tipo, a personalidade do chip começa a tomar o corpo dele. E o final do jogo é você decidir quem vai existir, sabe? Se é o cara que todo mundo morre, ou se o cara que tá lá na cabeça dele vai tomar o corpo pra ele. Uma brisa, hein, mas mano? existe um documentário, eu acho que é na Netflix mesmo, que, mano, nossa, é maluco. Mano, De, de uma família, é da China ou Singapura? Não sei, algum país asiático que mostra a história da família, né? E aí é um casal que tem um menino, e aí ele sempre quis ter um irmão, aí né, os pais tentaram, e aí finalmente conseguiram ter uma filhinha. E aí essa filhinha, ela adoece e meio que morre, assim. meio. E só. Eu gosto quando você É. fala de umas coisas assim que, tipo, ou é ou não é, e se fala meio, é muito bom. Não, mas olha Tipo, meio isso. que morre, só meio. Não, então, mas aí, e o pai, ele era meio, não sei se, eu acho que ele não era médico, mas ele era super cientistão, assim, ele super ciência, sabe? E aí nos Estados Unidos existe um lugar, assim, sei lá, Vale do Silício, sei lá, que tem tipo uns redondos, assim, sabe? Sei lá, umas tecnologias aí de congelamento e tal, que congela o cérebro da pessoa morta e aí meio que mantém aquele cérebro. E aí, por quê? Eles acreditam que um dia no futuro nós teremos tecnologia o suficiente para criar um corpo, tipo Avatar, sabe? Para criar um avatar para poder colocar o cérebro daquela pessoa e ela meio que reviver. Nossa. Que Então, brisa. essa família, ela assim, tinha tanto isso de não perder a menina, que eles alugaram esse, assim, eles pagam aluguel para manter o cérebro da menina lá. Então, assim, quando ela tava para morrer, meio que assim, chamaram essa galera para eles fazerem todo o procedimento, né, de manter o órgão e tal. E aí, então a menina tá lá. E aí aparece, mano, até me arrepio, assim, aparece a família viajando para os Estados Unidos para ir ver esse lugar onde o cérebro da menina tá. E aí, tipo, a mãe chorando, assim, é um bagulho redondo, assim, gigante. Aí ela, assim, chorando, colocando a mão, assim, chorando, chorando, chorando. Aí coloca a foto da menina, uma roupinha dela lá. Tipo, assim, e aí, e o menino, o irmão, né, no caso, quer fazer medicina para medicina, sei lá o que, assim, essas áreas assim, para ajudar a criar o tal do Avatar, sabe? Então existe real. E aí tem, assim, fala a quantidade no documentário, existem, sei lá, 10 pessoas que alugaram esse negócio, assim, acreditando que a ciência um dia, né? Então, mas, mano, o cérebro não é, sei lá, né? Não sei, não sou cientista, não sou nada, mas
Mano, olha isso, sabe? A fé na ciência é tão gigantesca, né? Sim, bizarro. E de esse luto, sabe? Essa coisa de esse apego, né? Claro, eu não tenho filha, não tenho noção de como que a dor que deve ser, mas olha como que chega, né, o ser humano, assim. É o querer ter o controle sobre tudo, né? Então, Hum, até sobre a vida, porque uhum, não consegue aceitar a morte. Então, não, sim, eu vou manter ali porque eu vou ter minha esperança nisso sim, e não vou ter que lidar com esse luto, tipo, é um luto, obviamente, porque a pessoa ainda não tá, mas existe essa esperança, só que nossa, não é nada saudável, né? Porque você fica amarrado a algo que, meu, quanto tempo você, talvez os pais vão, assim, eu não consigo ver isso numa ciência próxima. Eu vejo, sei lá, se fosse acontecer algo parecido, muito pra frente. mano. Se for pra ter, né? E aí os pais vão morrer também, então eles vão manter a consciência da menina para ela ser revivida e os pais estarem mortos. O irmão tá morto. Não, e aí, assim, aparece o menino, assim, meio que já crescido e super, assim, estudante e tal, e ele vai para os Estados Unidos, assim, passar um tempo para conversar com o professor lá, enfim. E o professor fala que provavelmente quando isso acontecer, né, de instalarem o cérebro dela e tal, ela não vai ter memória. E, né, de quem é o pai, de quem é a mãe, aquela coisa toda. E aí, sabe, ele fica mó bad e tal. E aí, mano, eu tô rindo, mas não é de engraçado, porque é assustador. É assustador. Não, mano, a real é que assim, vou fazer isso. É querer ter o controle, é não aceitar as Sim. condições que a vida Querer ser tem, Deus. é querer ser Deus e é ser extremamente egoísta. Porque, tipo, pensa o seguinte: se essa menina realmente volta à vida, vamos supor que lá na frente, assim, vamos supor que os pais vivem, pagam a vida toda isso, e aí, tipo, eles Uhum. morrem, o filho continua pagando, aí, sei lá, quando o filho tiver uns 80 anos, a menina volta à vida. Então, tipo, vamos supor, só, né? A menina, tipo, o cara falou que não vai ter memória, mas e se ela tivesse memória? Porque não tem como saber isso. E pelo que eu sei, Uhum. assim, de coisa de memória, memória é acumulada em proteínas no cérebro. São criadas com o passar da vida. Se eles estão congelando o cérebro todo, eles vão conseguir restabelecer tudo que tem no cérebro, eles conseguiriam até essa memória aí. Sei lá. Uhum. Então vamos supor que ela volta com as memórias dela. E aí, tipo, o irmão dela tá velho, os pais não existem mais, e ela, tipo, vai ter que viver num mundo totalmente diferente do que ela conhecia e praticamente sozinha, porque o irmão dela não vai, tipo, cuidar dela, porque ele já tá velho. E aí? Mano. Tipo, e o que que É vai ser ruim. da menina, né? Então é muito. É, tipo, se é uma pessoa mais velha que por consciência própria escolheu congelar o próprio cérebro, Ah, eu é acho uma que coisa, existe isso tipo também. assim, é uma É, coisa existe. sua, é uma escolha É. individual. Agora, quando são os pais fazendo isso para uma filha, eu acho que é pior. Assim, claro que aí vem o lance do querer ser Deus, que ainda é um problema, né? Tipo, e tal. Mas realmente, eu acho que da menina tem o lance do egoísmo dos pais, né? E claro, a pessoa mais velha também, tipo, ela é egoísta porque ela não quer entender que a vida dela vai acabar, né? Tem esse lado. Mas acho que da criança é pior isso, porque corre o risco dela voltar e não ter ninguém. E também a própria ciência não garante. E as anomalias que podem ser geradas através de tudo isso, sabe? É bizarro, assim. Ah, a real é que assim, isso aí é um bagulho extremamente, tipo, improvável real, assim, de acontecer. Ó, eu Porque. achei uma matéria aqui. Pais congelam menina de 2 anos que morreu de câncer por esperança de fazê-la renascer. No início deste ano, 2015, uma menina tailandesa de 2 anos de idade tornou-se a pessoa mais jovem a ser congelada por criogenia. Esse é a tecnologia lá.
Seus pais recorreram à técnica que preservou seu cérebro no estado em que se encontrava momentos após a sua morte, na esperança que um dia ela possa ser trazida de volta à vida. E tem várias coisas aqui. Mas, mano. E sabe o que é Bizarro. mais assustador? Assim, muitas coisas assustadoras, mas tipo, e essa empresa, tá ligado? Mano, Que esses deve caras ser são, tipo, caríssimo. eles Ah, estão, com tipo, certeza. tirando dinheiro de gente Não, besta. tipo, porque De a gente manutenção. sofrida, mano. Sim, mas Não, tipo gente assim, a que, tipo, manutenção disso bota é essa cara pra fé. burro. Então, imagina quanto essa família não vai pagar a vida inteira pra não ter nada. Tipo, não vai receber de volta, não vai, sabe? Uhum. Qual a chance de, tipo, isso realmente acontecer é muito baixa. Se acontecer, não vai ser aquilo que eles esperam, vai ser um negócio muito pior. Eu acho, mano, que não tem como, sei lá. Mesmo que a tecnologia vai avançar e Gente, tal, não sei o quê. não. Eu Eu acho também que, acho que mano, não. você ligar um cérebro em outro corpo, não existe nem uma transplante de cérebro hoje. Imagina se pegar um cérebro congelado, descongelar, ligar num outro corpo, tá ligado? E de quem que vai ser esse corpo, Não, não, né? e a Mano, mil ideia, se é coisas. pra ser um corpo que vai ser construído. Gente, calma, como assim, né? É, vai Você ser vai ou não, construir. tem que ser o Vai ser corpo um de corpo alguém. construído. Não, porque eu acho que a ideia é ser um avatar, a Ju falou. Então é um corpo construído, ser um avatar. Não sei, não sei. Então, tipo, Foi o de jeito que qualquer eu jeito é entendi. horrível, porque você É, construir um corpo não dá, né? Ia ser um robô. Ia ser uma, sei lá, um é. ciborgue. Ela ia Não, mas virar é um porque a ciborgue. tecnologia da produção de tecido, tipo, tá avançando, tecido no Beleza, laboratório. mas é uma Então, coisa que, tipo, assim, tá meio que órgão, né? Tipo, você não, consegue criar um não chega um órgão, coração, tá aos poucos, ainda não tá 100%. fígado, um rim. Nem chega nisso ainda, né? Eles estão Tipo, fazendo isso. Agora, um corpo, como é que você vai fazer um então, osso? Tipo, mano, não dá. Pô, não tem como. Só se eles derem um jeito de criar um feto acéfalo e aí Mano, o colocar o cérebro coração, no as lugar, e aí ela veias, vai ter que tudo. nascer de novo com um cérebro velho. Nossa, mano, não tem cérebro como. velho, 2 anos É, Não, voltando mas pro deve trem. ter, gente, deve ter uns lugares assim, deep web, que estão, sei lá, pegando gente viva aí e fazendo essas experiências. Não, não Eu sei. tenho certeza. possivelmente. É, tipo, fazer o transplante de cérebro, deve ter gente testando. Porque como que essa empresa surgiu, tá ligado? De criogenia aí Como do que cérebro. eles é, chegaram à tecnologia para congelar um cérebro e saber que é confiável? Não, Congelando o cérebro congelamento. de outros. Não, então, mas congelamento Então, de célula, tipo, acontece mesmo. Eu trabalhei num laboratório que eu mexia com célula. A gente congelava no nitrogênio líquido, descongelava e as bichinhas estavam vivas. Era só dar nutriente suficiente que elas estavam de boa, Então, sabe? mas célula, agora um Sim, cérebro então. inteiro, Não, então, aí é isso, mas se existe a ciência para testar com célula, tipo, célula que forma tecidozinhos, então, porque era célula de câncer que elas viravam uma gosminha, sabe? Se tivesse no corpo. ó, eu vou ler, tem uma parte aqui do negócio que fala assim, ó. A Alcor, que é o nome da empresa, diz que sua operação é um experimento no sentido literal da palavra. A ONG não promete uma segunda chance de viver, mas diz que a criogenia é um esforço para salvar vidas. A Alcor afirma que a morte verdadeira só ocorre quando o corpo começa a parar de funcionar e seus componentes químicos ficam tão desorganizados que a tecnologia médica não pode recuperá-los. Depois que o óbito é declarado, o corpo é mantido vivo com a ajuda de aparelhos. O sangue é trocado por preservantes para que seja possível o transporte de qualquer parte do mundo para a sede da empresa. O corpo é inundado com químicos chamados crioprotetores que resfriam as células a menos 120 graus, sem formação de gelo, um processo conhecido como vitrificação.
depois é resfriado ainda mais até menos 196 graus e armazenado indefinidamente em nitrogênio líquido. Isso aí eu acho loucura. Não, é bizarro, mas tipo assim, se eles fazem em escala pequena com célula e aí eles foram expandindo, então eles provavelmente testaram com um órgão, então, sei lá, um órgão de um rato, aí foi crescendo, crescendo até fazer com o corpo humano. Aí o pai fala aqui, ó. Foi nosso amor por ela que nos levou a este sonho da ciência. Com certeza a nossa sociedade está avançando a uma nova forma de pensar em que isso será aceitável. Então, deixa eu te falar uma coisa, pai. Isso aí não é amor, não. Aí já é uma outra coisa. Sim. É uma loucura. E. Meu, Mano, ó, imagina a situação. Se a gente tem uma doença que não tem cura hoje, que vai te matar em um ano, mas aí te oferece uma opção. Não, a gente pode te congelar até a gente ter a cura. E aí, assim que tiver a cura, a gente te descongela e te cura. Mas é isso que acontece. Lembrando o documentário, é Então, isso. é tipo isso. Mas e aí? Porque. Eu nunca faria isso. Alguém faria Não, isso? sabe por quê? Não, 10 pessoas Mas que tem estão lá gente nesse que negócio. Mano, então, mas Não, aí... então, sabe o que eu tô relembrando o documentário. O lance ela teve câncer. E esse câncer dela, pela ciência atual, é incurável. Então, quando ela renascer, ela vai continuar tendo câncer. Mas então não é Mas, só o cérebro, é o corpo todo? não. Então, assim, Ah, é o ela. corpo todo dela. Isso. Ah, tá. Ah, não, não, Menos não, não. mal. O Não, É que eu acho que. Será que o câncer é no cérebro? não sei. Ó, porque assim, se congelou o corpo todo, a parada de descongelar o corpo já é meio louca, porque eu acho que isso aí não tem como fazer de verdade, assim. Eles sabem Não, ó, não, congelar, não. mas um corpo Não, inteiro descongelar, eu acho que. não. Ó, É que o problema não após é a, descongelar. após a sua chegada ao Arizona, o cérebro foi removido e preservado a uma temperatura É, de menos tipo, Só o 100. cérebro. mas o problema acho que não é nem o congelar, eu descongelar, mas nesse processo, por exemplo, você usa esses crioprotetores, que, cara, para o corpo humano, com certeza é um tóxico, né? Então não é tão simples você Hum. eliminar isso do corpo. É, e Vai aqui ser tá, você muito ruim. substitui o sangue por um outro líquido. Aí depois você vai tirar esse líquido e colocar sangue de volta. Só que, mano, quem garante, né, que isso vai dar certo? Pô. Não, e ainda tem Ah, o câncer para resolver, Pra curar. entendeu? Então é isso, assim, meio que. mano, é muito tiraço no E aí, escuro e. Não, não, é é loucura. muito É muito loucura, ruim. muito Não, e é loucura. tipo, é o lance do amor a essa vida, né? Então a gente que entende que a vida não é aqui, que aqui é passageiro, meu, morreu, Isso. tudo bem. Mas, tipo, Aqui, ó, as outras não tem era um nada. tumor, tipo raro de tumor no cérebro, entendeu? Ah, Então, o cérebro dela tem um tumor. Então, são essas duas coisas de, primeiro, ter a tecnologia para curar um câncer no cérebro. e conseguir colocar o cérebro no lugar. Nossa, Tá O louco. Pedro. Não dá, não. Isso aí não tem como. Isso Mano, aí é inconcebível, velho. mas Não, tá beleza. vendo? Tem uns caras que conseguem, né? Mas jamais, mano. Até porque, tipo, mesmo que se 100% garantido, não, isso aqui com certeza vai achar a cura. E aí a gente consegue com certeza te voltar. Não, não faria, porque, mano, primeiro que, né, eu sou crente e tal, né? Então, se fosse pra morrer, Sim. creio que morrer é Deus lucro. ia deixar eu morrer. E se tenho a pior doença do mundo, mas se Deus quer que eu viva, eu vou viver. Então, tipo, não preciso me fazer nada, Deus faz. Uhum. Aí, mesmo que fosse, não, tá, vou ignorar isso e vou fazer. Mano, aí eu vou voltar daqui 90 anos. Quem que vai estar aqui? Eu vou estar sozinho, tá ligado? Tipo, sei lá, imagina, aí eu volto daqui 90 anos e eu vou estar com os netos da minha irmã.
Imagina que bagulho bizarro. Não, mas, gente, é muito Não, os bizarro. bisnetos, nem netos, meu amigo. Sei lá, Muito pra os frente. muitos netos, sei lá. Aí Bistataraneto. eu vou falar, mano, como assim, velho? O que que eu tô fazendo aqui? É, Não, mas, gente, isso é real, assim, isso que, não sei quem comentou, desse medo da morte, né? Porque a gente tem essa esperança da vida eterna, né? A gente sabe que a nossa vida não é aqui mais. Então, mano, morrer é lucro, tá ligado? Mas, para as pessoas, não. Então, assim, querendo ou não, parece uma loucura você congelar o cérebro, mas, assim, é um medo real, tipo, sabe, assim, é real. É porque pra gente é bem resolvido, sabe? Em questão da morte, mas não é. E aí, pensando agora, né, na pandemia, tantas pessoas morrendo, mano, as pessoas estão sofrendo e a gente precisa falar mesmo das boas novas, porque olha isso, olha que Gente, nível o ser nunca humano. façam isso. Jesus, Jesus te dá a vida eterna. Se você morrer Jesus te aqui, ama. você vai ter, tipo, uma vida muito melhor do que aqui. Primeiro assim, você vai Sim. dormir. Então, pra quem gosta de dormir, é muito bom. Você vai ficar lá dormindinho até Jesus voltar. Quando Sim. Jesus tá. voltar, a terra vai, ó, Gente, vai virar uma nova terra. Uma terra gente, perfeita, sem pecado, só Você coisa vai ser boa, só perfeito. alegria. sem Mano, é dor, sem tipo, doença. tem choros. Mano, é só chorar de rir, velho. É só alegria, entendeu? Alegria. Sim, sim. Então, pra que fazer essas coisas aí? Se for pra morrer, morre, mano. É ruim, vai deixar aí as pessoas tristes, vai. Mas é o ciclo. Mas sabe que eu, no ensino médio, eu li um livro de. Ai, não lembro se era filosofia ou sociologia, que era sobre essa questão de querer estender a vida para sempre. E era um livro, acho que chamava Degradação da Morte, se eu não me engano. Era um livro bem fininho, assim, para meio que Nossa, que adolescente mesmo. a escola que mandou? Sim. E É. aí, nesse livro, ele falava sobre essa questão de viver numa sociedade onde não existe mais morte. Então ninguém mais morre. Então a pessoa se atirava do último andar de um prédio super alto, ela ia parar no hospital e ela estava viva. A pessoa pegava uma arma e dava um tiro na cabeça, ia parar no hospital, mas ela ainda estava viva, ela não morria de jeito nenhum. E Mas aí, ela tava toda zoada. sim, estava toda machucada. Não era Ah, tipo igual Heroes que você batia, se machucava e voltava, não. tá. Você ficava com o corpo degradado, destruído, mas você continuava vivo, né? Tipo, conscientemente. Hum, E aí eu lembro que a discussão do professor era essa, de que a morte, ela é necessária, sabe? A gente tem essas buscas, às vezes, né, de querer estender muito a vida. Então, esse caso dessa menina, os pais têm essa ansiedade de querer estender a vida, mas o risco disso gerar um problema muito grande, porque as pessoas começavam a perder o propósito, sabe? hum. É que a gente tem um propósito maior, né? A gente entende o Deus maior. Mas, tipo, até o próprio mundo tem pessoas que já refletem nisso, sem ter que olhar para Deus, sabe? As Uhum. consequências dessa busca por vida eterna. Não, mas é bíblico, sabe? Na Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? A gente não quer morrer, a gente não quer que isso acabe do jeito que acaba, sabe? E não acaba, né? Não Uhum. é o fim. Realmente, a eternidade está no nosso coração. A gente tem esse anseio de viver. Só que a má notícia é que quando a gente nasce nesse mundo, a gente já está morto, né? Por causa do pecado. Mas a boa notícia é que Jesus veio, morreu no nosso lugar e agora a gente tem a vida abundante e vida eterna, né? Se a gente acreditar nele, se arrepender. Então, Deus colocou sim esse coração, o anseio pela eternidade no nosso coração. Mas não é dessa forma, não é nesse mundo, na verdade, é lá no céu. É na eternidade pós, né? Tipo, Sim. o problema acho que é esse, tipo, a gente acha que a vida ela se resume a isso aqui, né? E sempre fala assim, não, aqui é só um pedacinho de nada, assim, é um De nada. tequito, tipo, assim, a ponta da corda, o resto é, tipo, enorme. Então, por Sim. que a gente se apega tanto? Se apega ao emprego, se apega, tipo, a juntar dinheiro, ter casa, ter carro, tipo,
Não que Deus não queira que a gente tenha essas coisas, mas Uhum, tomar isso como essencial, o mais importante, em vez de se relacionar com ele, se relacionar com pessoas e falar do amor dele também, tipo, é o mais importante, não tem uhum. isso. Ai, É bom, mas é óbvio, né? Isso aí acontece porque a gente tem esse anseio, todo mundo, mas nem todo mundo entende qual é a resposta do anseio. E aí existe tudo isso que a gente conversou, toda essa necessidade de prorrogar a vida, de buscar outras coisas. uhum. Mas, tipo, só Mas, tem uma resposta, só tem um caminho, só tem um. Aí, né? mas assim, também não querendo estender o assunto, mas que porque já tá muito longo, mas Mas assim, estendendo, é. Não, só para pontuar também em relação, porque é um assunto muito polêmico também em relação à eutanásia, em relação ao aborto, porque aí é o exemplo contrário de não prorrogação da vida, sabe? de encurtação da vida. Sim, e aí Não, e entra essa polêmica. aí entra agora nessa, né? Agora você foi para um outro extremo. Fica para o próximo capítulo do podcast. Aí a gente É, já tem uma pauta. Não, sim. a resposta é depende. Tudo depende. O quê? Tudo depende da circunstância. Mano, a gente vai conversar. Próximo capítulo. Eu tenho tópico.